Então, muito obrigado a todos aí pela presença. Temos mais um fórum hoje com assuntos importantes, mais uma vez importantes, e aí captados pelo Dr. Damasceno, no seu esforço sempre grande de trazer para a gente as novidades e que isso possa nos ajudar a conduzir as companhias, as empresas, enfim, os interesses de todos. E que a gente tenha uma boa reunião. Muito obrigado. E está com a palavra, mestre Damasceno. Muito bem, cumprimentando a todos, nós trouxemos hoje três temas. Na verdade, nós estávamos esperando que, hoje a gente já está falando da nova meta fiscal, mas ainda não foi aprovada, então eu trouxe esses temas que são novidades, até para que nós possamos ir acompanhando. Dois são novidades e um é só acompanhamento. Então, nós vamos dar início oficialmente aqui apresentando o nosso institucional. Supremo derruba multa de 50% aplicada pela Receita Federal do Brasil. Projeto da desburocratização tributária avança do Senado e condenações trabalhistas devem ser informadas no e-social. Então, o primeiro e o segundo são temas novos. O dois é um tema que a gente já vem abordando desde dezembro de 2021. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bem, Supremo derruba multa de 50% aplicada pela Receita Federal do Brasil. Esse dispositivo que nós colocamos nesse slide, o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430 de 1996, esse dispositivo não é tão antigo. A Receita conseguiu colocar nessa lei esse dispositivo exatamente com a finalidade de amedrontar aqueles que têm algum crédito fiscal, crédito tributário, que vão utilizá-la através do sistema de compensação. Então, o contribuinte pede a homologação, ou pede a habilitação desse crédito, às vezes utiliza, e a Receita Federal tem 5 anos para, de forma tácita ou por ação mesmo, homologar essa compensação. E nesse prazo dos 5 anos, eles vão analisando, e quando entendem que o crédito não é devido, que a União não devia esse crédito ao contribuinte, eles estavam aplicando uma multa isolada de 50% do valor do crédito utilizado. Então, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal em 2 ações. Uma ação foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 4905, e a outra foi pela transportadora Augusta, aí de São Paulo,
encaminhou em primeira, segunda instância, terceira instância e chegou ao Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário número 796939. As duas ações foram julgadas ao mesmo tempo. O julgamento terminou sexta-feira passada, agora sexta-feira próxima passada. A primeira, a ADI, teve a relatoria do ministro Gilmar Mendes e o recurso extraordinário teve a relatoria do ministro Edson Fachin. Eles decidiram de comum acordo, obviamente, que a improcedência da multa, pela improcedência da multa. Então, toda a multa que já foi aplicada ou está ainda em andamento, o Supremo decidiu ontem definitivamente que essa multa é improcedente. A multa é aplicada sobre os valores de restituição, ressarcimento ou compensação tributária. Vamos ver o que disse o ministro Gilmar Mendes na ADI 4905. Aplicação de multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação, que é o caso do perde-comp, que o contribuinte faz para fazer o pagamento através de crédito, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, fere o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. O que ele quis dizer com isso aí? É que você se acha credor da União e, ao mesmo tempo, devedor, e faz uma compensação, paga com crédito conforme a lei autoriza. A Receita não aceita esse pagamento, e, além de não aceitar o pagamento, além de tirar o crédito do contribuinte, ainda aplicava uma multa de 50%. Então, se você estava buscando um direito e peticionava para que o perde-comp é uma petição, e peticionar para que houvesse a compensação, então, o indeferimento dessa compensação não pode ser penalizada com a multa de 50%. Então, foi isso que o ministro decidiu nesta ação. Essa ação tem efeito geral, então, é vinculante, obviamente, que todas as outras decisões que vierem precisam seguir essa orientação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, na ação da transportadora Augusta, ele diz: é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária, mesmo sentido das palavras. Então, também julgou inconstitucional a multa, entendendo desta forma, nesta ação que tem um efeito exclusivo para essa transportadora Augusta. Obviamente, a somatória das duas decisões é que vai beneficiar os demais contribuintes em situações idênticas. A decisão foi sexta-feira, ainda não foi publicado, obviamente, então ainda falta publicar o acórdão, mas já não há como se modificar. E o bom disso tudo é que não há modulação. E o que significa isso? Baseado nessas duas decisões, com o mesmo efeito, quem pagou essa multa prevista no parágrafo 17 do artigo que nós citamos, artigo 74, pode retroagir pedindo a devolução, a repetição do indébito desses valores pagos nos últimos 5 anos. Então, o contribuinte que assim o fez tem agora uma justificativa muito forte para pedir a devolução desses valores pagos indevidamente. Segundo tema, projeto da desburocratização tributária avança no Senado Federal. Me refiro ao projeto de lei complementar número 178, de 2021, de dezembro de 2021, que nós já comentamos neste fórum. Ele institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias e dá outras providências. Dentre as medidas que estão no projeto de lei, a instituição de uma nota fiscal única, a Nota Fiscal Brasil, eletrônica, que substitui todas as outras notas fiscais, e a inversão do controle dos tributos. E hoje o contribuinte tem diversas obrigações acessórias para controlar a obrigação de recolher o tributo,
passa a ser da União de forma unificada e depois de apurada pelos lançamentos feitos no dia a dia pelo contribuinte, vem para o contribuinte o valor a ser pago. O contribuinte analisa, se estiver de acordo, paga. E se não estiver de acordo, questiona e paga aquele valor que ele concorda. Ou seja, tira a burocracia. E as diversas obrigações acessórias são simplificadas pelo projeto, diminuindo muito o trabalho do contribuinte. Cria-se também um comitê misto, que é um grupo de trabalho que vai analisar toda essa implementação, todo o controle, da mesma forma que hoje ocorre com o Comitê Geral do Simples Nacional. A autoria do projeto de lei é do antigo deputado Efraim Filho, quando propôs, hoje é o senador da República pela Paraíba. A relatora na Câmara foi a deputada Paula Belmonte, que ela estava relatando na Comissão de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, mas, em virtude da aprovação da urgência da matéria, ela passou direto para o plenário e foi aprovada o ano passado. Subiu para o Senado e agora, semana passada, foi nomeado o relator, é o senador Alan Rick. Isso aconteceu no dia 15 de março, quarta-feira passada, e no dia 16 ele já foi incluído em pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Então, possivelmente, eles têm intenção de avançar na aprovação desse projeto de lei, que é muito importante, porque enquanto não chega a reforma tributária, pelo menos a burocracia será diminuída através da aprovação deste Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Então, espera-se ainda a aprovação ainda neste semestre. Terceiro assunto, condenações trabalhistas devem ser informadas no e-social. O e-social é o meio pelo qual o contribuinte informa as obrigações decorrentes das relações trabalhistas para que haja o controle do fisco federal, principalmente da Previdência e do FGTS. Agora, a legislação foi alterada em janeiro, dia 16 de janeiro, para que houvesse a complementação de algumas informações. Então, a alteração do manual, que recebeu a versão S1.1, no dia 16 de janeiro de 2023. Primeiro era para entrar em vigor logo em janeiro, essa modificação, mas foi postergada pela Receita Federal do Brasil, e isso passa a vigorar a partir do dia 1º de abril próximo. Então, a partir de 1º de abril, as empresas ficam obrigadas a inserir informações relativas a decisões trabalhistas transitadas em julgado. O que vai acontecer? A GFIP, que é o documento de informação existente hoje, será substituída por esse documento aí, DCTF-Web, que é a DCTF-Web, que é um documento de comunicação, obviamente, através da web. O prazo para a informação do mês passado é até o dia 15 do mês subsequente. Por que até? Se o dia 15 não for o dia útil, tem que ser no dia 14, assim por diante. Tem até o dia 15 do mês subsequente. E se não cumprir com essas obrigações, que nós vamos já falar quais são, a multa para o contribuinte pode chegar a R$ 42.564 em caso de reincidência. A multa vai pequena e vai sendo escalonada e podemos chegar até este valor de R$ 42.564. O que deve ser acrescentado na DCTF-Web que substituirá a GFIP? Então, vamos lá. Condenações definitivas da Justiça do Trabalho. Condenações, veja que o nome é condenação. Então, quando o empregador perde uma ação, os valores que tiver lá na condenação têm que ser comunicados no e-social através do novo documento, que é a DCTF-Web, para gerar a obrigação de recolher a contribuição previdenciária e demais contribuições decorrentes da condenação. 2. Acordos judiciais firmados com pagamento de verbas tributáveis para a Previdência Social e para o FGTS, né? Então, se você faz uma reclamação judicial e você faz um acordo, o acordo for firmado, se tiver valor a pagar,
é preciso também comunicar. 3. Acordo firmado nas comissões de conciliação prévia ou nos núcleos intersindicais, NINTER, concluído a partir de 1º de abril de 2023. Ou seja, o que são comissões de conciliação prévia? É uma comissão que foi criada com a modificação da CLT, visando administrativamente ser solucionar litígios entre empregados e empregadores ou pessoas prestadoras de serviço com possível possibilidade de vínculo empregatício. Então, é uma comissão formada por sindicatos patronais e sindicatos obreiros, ou sindicato obreiro e empresa, um grupo de empresas, que são as comissões simples, tem as comissões mistas, que envolve diversos sindicatos de categorias diferentes. E os acordos firmados dessas comissões têm o efeito de uma sentença judicial trabalhista. Ela passa exatamente para ser executada. Se não for cumprida, entra na Justiça do Trabalho já na fase de execução do acordo firmado. É como se fosse um acordo firmado perante um juiz trabalhista. Então, o mesmo efeito. A comissão de conciliação prévia pode ser substituída por núcleos intersindicais. Então, são os NINTER, têm o mesmo efeito, a mesma legislação, a mesma formatação e a mesma função das comissões de conciliação prévia. Mas são formadas, aí, são núcleos intersindicais, a diferença é que as comissões de conciliação prévia podem ser firmadas entre empresas ou grupo de empresas e o sindicato obreiro, enquanto os núcleos intersindicais, o nome diz, é intersindicatos. Então, só pode ser formada por sindicatos obreiros e sindicatos patronais. Se houver, nesses acordos, obrigação de pagar verba que tenha a tributação para o INSS e para o FGTS, isso também deverá ser informado. As condenações trabalhistas solidárias ou subsidiárias, o que são isso? É quando a reclamada é uma outra empresa e o efeito poderá recair sobre uma terceira empresa, tomadora de serviço, por exemplo, quando a empresa devedora não tem condição de pagar ou não encontrado bens numa execução trabalhista, e essa execução vai ser direcionada para a empresa que assumiu o compromisso solidariamente ou subsidiariamente. Então, quando lá houver a condenação solidária ou a condenação subsidiária, também a empresa que entrou desse polo passivo deverá comunicar no E-Social, através da DCTF Web. Também deve conter as seguintes informações: tempo que o colaborador trabalhou na empresa, o tempo de trabalho que estava no pedido ou no termo de acordo firmado, ou na sentença ou no termo de acordo. A remuneração mensal. Por que essa remuneração mensal? Porque se tiver algum débito para trás, eles vão buscar, a Receita vai buscar os últimos 5 anos. Os pedidos constantes do processo. O que foi pedido, o que foi deferido e o que foi indeferido. O conteúdo da condenação, entre obrigações de pagar e obrigações de fazer, né? E a base de cálculo do FGTS e das contribuições previdenciárias. Então, é isso que tem que conter lá, os espaços vão estar disponibilizados e vão estar lá. Mas eu quero chamar a atenção que esse serviço continua sendo feito pelo contador. Então, as empresas encaminham essa informação, o contador não sabe se a empresa recebeu uma reclamação trabalhista e foi condenada, então a empresa tem que encaminhar isso no tempo devido para que o contador possa inserir nas obrigações mensais juntamente com as obrigações corriqueiras, do dia a dia, que são as obrigações oriundas das relações de trabalho ou, obviamente, das contratações de terceirizados, quando tem obrigação de recolher com retenção de previdência social ou obrigação de recolher a própria empresa, como você contrata um autônomo, você tem que recolher os 20% sobre o valor pago ao autônomo como obrigação da empresa. E, para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagenzinha do Machado de Assis, para que nós não nos preocupemos muito com o passado, nos preocupemos mais com o presente e o futuro. Ele dizia o seguinte: não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. Machado de Assis, naquele tempo.
uma semana bem produtiva para todos nós. Sandoval. Machado de Assis, né? Vamos lá, Machado de Assis. Vamos importar o minuto seguinte. Obrigado, doutor, pela explanação. E ficou um monte de dúvidas, eu até não sabia. Muita coisa aí. Essa parte aí, a parte trabalhista já é mais uma obrigação, ou duas que são impostas. Essa coisa que você comentou aí do contador, na maioria das vezes, eu imagino, é verdade, né? Os documentos que são passados para ele nunca vinham acompanhados de decisões sobre reclamações trabalhistas, né? Então, tudo isso é novidade. A gente vai somando aí no nosso grande livro das novidades tributárias e custos, né? É isso, né? Nós estamos vivendo isso. Com relação a o que está tramitando no Senado, acho que é uma ótima informação. A gente fica aí aguardando, as comissões são boas. E vamos rezar para as coisas andarem, né? Foi proposto pelo Efraim, agora senador, uma coisa que diminui bastante mesmo, né? Vamos dizer, as preocupações, enfim, todas as coisas que são impostas ao contribuinte e que, de alguma forma, eu não sei quando é que isso poderá ser aprovado, mas a premissa é muito boa. Eu fico feliz com tudo isso, né? Mesmo. A palavra está aí a vocês para usarem, né? Aberta aos comentários. Doutor Damasceno, diga, José Carlos. Eu vou começar pelo último aqui. Tá certo que é mosca branca, mas o senhor fala aqui de condenações trabalhistas. Se a empresa não for condenada, pelo contrário, passar ilesa, não há necessidade de estar relatando ou há necessidade de estar relatando que o resultado foi nulo? Não, somente quando há condenação com geração de obrigações de recolher tributos. Pode ser até ser o seguinte, vamos pensar, ele entra simplesmente uma ação declaratória, é muito difícil não pedir valores, né? Mas vamos pensar que no melhor do mundo que o reclamante, satisfeito com tudo que recebeu, ele só quer o reconhecimento de um vínculo empregatício. Se a empresa negou o vínculo e o juiz decretou o vínculo empregatício, aí eles querem que informe. Para quê? Para poder ir buscar o INSS e o FGTS passados nos últimos 5 anos, né? Então, embora não tenha tido uma condenação com valores a serem pagos na condenação, mas tem um valor decorrente dessa obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? É de assinar a carteira. Quando você assina a carteira, retroage o direito da Previdência. Então, nesse caso, por isso que ele está pedindo, naquele item 5, que eu coloquei aí na sequência dos slides, que você declare o que foi pedido e o que foi deferido, independente do valor da condenação. Porque, no caso, se ele pediu a reconhecimento de um vínculo, há condenação. Não há condenação de pagar, mas há condenação de fazer. Não é? Perfeito, perfeito. Perfeito? E em relação... Tá, ótimo. Mas foi julgado improcedente, nada a dizer, não tem que comunicar nada. Ok. E no caso da multa dessa que foi extinta aí pelo Supremo, ela poderia estar afetando 100% dos nossos casos aí que nós tivemos aí da isenção do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, correto? Correto. É o seguinte, quando você pede a habilitação dos créditos para utilizar na compensação ou para pedir um precatório, o precatório vem em valor, já não tem muito que questionar. Mas para você vai pedir na compensação, eles habilitam reservando o direito de rever durante 5 anos. E podem rever. Sim. E quando eles faziam essa revisão, eles estão aplicando a multa de 50%. Essa multa é totalmente indevida. Criar esse dispositivo legal, esse parágrafo 17, naquele artigo 74, exatamente com essa finalidade. Então, o que foi feito? O Supremo decidiu que isso é indevido. O mais que pode acontecer é você perder o direito de compensar se por acaso não tivesse esse direito.
Agora, tem um detalhe importante, que até o voto do Moraes, do ministro Moraes, Alexandre de Moraes, era no sentido de que a União poderia entrar com uma ação para a apuração da má-fé, do dolo, ou seja, da intenção de enganar. Então, Tudo bem. isso ele ficou com o voto único, os outros não votaram nesse sentido, porque aí já é uma questão criminal que não precisa estar se levando para essa seara. Porque uma vez comprovado que há o dolo, a má-fé, ou seja, a fraude, a adulteração, já vai por outra seara, não é mais por aí. Não é uma questão de homologar. Aquele que faz, para você ter ideia, o negócio precisa ser tão claro e as operações terem tanta segurança jurídica que se você compra uma mercadoria cuja operação é calçada por uma nota fiscal fria, você recebe essa mercadoria da entrada do seu estoque, lança o crédito do ICMS a seu favor, vende a mercadoria e emite nota de venda, dá a saída e apura tudo direitinho, o fisco estadual, municipal ou federal não pode burlar o crédito daquela nota, ela fica validada em virtude da sua boa-fé. Então, ele vai atrás do outro lá, mas você não pode sofrer penalidade em virtude da boa-fé. Então, se você se distancia da boa-fé, busca o caminho da fraude, obviamente que é o Código Penal brasileiro. E a Lei 8.137, de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Então, não precisa ir por esse caminho aí. Perfeito. Tá 100% respondido. Obrigado, dona Nancy. Muito bem. Muito bom. Alguém mais? Doutor Fernando, está muito caladinho. Vamos trabalhar. Alguém mais quer se manifestar? Estava achando aqui o botão aqui para clicar. Eu sofri muito também, Fernando, aqui é lá entre a máquina e eu, tem um negócio de uns botõezinhos que me enganam, me enrolam. Não, é só para parabenizar, né, mais uma vez aí pela brilhante considerações tuas sobre essas matérias interessantes, né? E desejar uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigado. Joselto, algum comentário? Você está bem triste que o seu cruzeiro virou moeda, não foi? O Damasceno, Ronaldo está fazendo um estrago geral para nossa alegria. Pois não é, rapaz. Mas o seu time está na final, não é? O meu time tá levando todos aqui, todos os pontos dos juízes. Apareceu um Atlético aí na frente dele que até atrapalhou um pouco, não foi? Foi difícil pra caramba. Nossa Senhora. Ô, Damasceno, eu queria aproveitar e aproveitar as palavras do Fernando aí e reforçar realmente importantíssimo esses temas, né? E essa questão da multa, principalmente, com o movimento de ações que a gente tem aí visualizado, né, em termos de associação, para a gente isso é muito importante, né? E às vezes passa despercebido. E é mais uma coisa para a gente ressaltar, não só ao fazer as ações, mas para os nossos associados, né? Porque a gente convive numa insegurança jurídica muito grande, né, Damasceno? Então, você vê, partindo sempre da boa-fé, né? Há uma liberação por parte da Receita, depois a gente ainda é penalizado por uma revisão que ela tem prazo para fazer. É absurdo, né? Então, foi muito interessante. Muito obrigado. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Bom. Se você... Bom, eu só vou lembrar agora que você comentou aí, doutor, o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, da forma que você comentou, eu me lembro que ele fez isso com o PL, né? Se não reclama não, então estamos aqui. Vou ficar com seus 23 milhões para mim aqui, segurando. Então, já é mais ou menos o modus operandi dele. Vocês se lembram disso, né? O PL reclamou, não sei do que aí nas eleições, ele falou, PL,
Cala a boca, agora você está sem dinheiro também, pronto. A multa que ele aplicou no PL já virou Receita da União, Sadal. Já foi repassada, já foi transformada em Receita da União, porque eu vou lhe trazer aqui para o campo dos processos, o campo processualístico. Quando você pratica uma litigância de má-fé, você está sujeito a uma punição, isso tem previsão. Então, ali foi considerada litigância de má-fé. Quando ele aplicou a multa, isso precisaria ser homologada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu. Então, a multa foi aplicada por uma litigância de má-fé. A pessoa sabia que não tinha razão e entrou com a ação, que foi, no caso, o partido político. E isso acontece muito no dia a dia, até para moralizar, para você não ir a juízo, questionar aquilo que não tem direito. Então, se você... hoje, isso até é expandido para ser pago. Para você ter ideia, na Justiça do Trabalho, às vezes acontece do trabalhador ser condenado e o advogado também. Se o advogado participou do ato para trazer prejuízo para todo mundo, para quem vai se defender, para a União que está botando uma justiça especializada para cuidar daquilo ali e julgar. Então, isso visa moralizar. O valor parece grande, mas é porque a causa era grande demais. Então, isso foi feito de uma fórmula matemática e chegou que, inclusive, tem quebrado pelo meio. Mas isso é uma condenação por litigância de má-fé, previsto no Código de Processo Civil brasileiro. Certo? Nada como o teu Damasceno aí para ajudar a gente no raciocínio. Isso tinha passado para mim, estava preso uma hora dessa e ia voltar para o PL. Quer dizer que já virou pó para o PL? Já é da União. Já é dinheiro da União, patrimônio dos brasileiros. Tá. O PL vai ficar um pouquinho só mais liso, mas tem muito dinheiro. O maior partido do Brasil, entra muito dinheiro lá. É dinheiro demais. Hein? Bom, eu só queria um percentualzinho, mas não tem jeito. Então vamos trabalhar, né? Não tem o que fazer, não. Tem que fazer, não, vamos trabalhar. É isso mesmo. Bom, se nós não temos mais o que acrescentar, amigo, acho que nós podemos parar por aqui, né? Ok, se não tem ninguém mais querendo o uso aí da palavra, que ficou com alguma dúvida, a gente pode sim parar, agradecer. As perguntas. Porque igual a... Olha que perigo que é o celular. Depende Ela da palavra. Está perguntando, aqui, ela quer me ajudar. Olha que coisa louca. Olha que coisa inteligência artificial aí, ó. É verdade, ela está me ouvindo aqui, ó. Imagina se Deus me livre. Bom, gente, obrigado, então. Obrigado, doutor, aí, pelo teu esforço de trazer para nós as novidades e explicá-las, né? Obrigado a vocês que participaram, que estão aqui participando do fórum. Temos o próximo em 14, 15 dias, não? No início de abril. Né? Vou pegar aqui o calendário. É porque tem Semana Santa aí, por isso que eu... tem a Semana Santa. Nós possivelmente faremos ou 10 ou 17 de abril. Tá bom então. Viu? Vamos ver as novidades que saem e pedir aos amigos que o tema que tiver, que quiser trazer para o fórum, para a abordagem, nós estamos abertos ao debate, ao diálogo. O importante disso aqui é esse canal de comunicação. Eu peço, inclusive, também ao nosso jornalista, Marcos Frediani, e pegue principalmente esse terceiro item e o primeiro para o nosso próximo informativo da ADASP. Ok, Sandoval. Ok. Então, muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado a você, obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana, muito produtiva, ganhem dinheiro e os vossos times sejam vencedores. Eu não sei quais são, mas né, eu nos meus eu não penso, né? Fiquem com Deus, então. Eu, por enquanto, só estou pensando no vovô. Um abraço, pessoal. Boa semana. Obrigado. Parabéns, doutor Damasceno. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Boa semana aí. Boa semana.